Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. E hoje, no nosso episódio de número 294, continuamos a seguir a sequência de capítulos do livro Ceifa de Luz de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E hoje, no capítulo 51, Oportunidade e Nós, teremos a reflexão preparada pelo Sandro e narrado por este que vos fala. Portanto, hoje você vai escutar minha voz do começo ao fim, sem problemas. Neste capítulo, o Sandro traz reflexões muito interessantes sobre o fio condutor de Emmanuel. Vamos refletir na oportunidade de cada hora. Sem spoiler, vamos ser breves aqui, mas as reflexões estão muito interessantes. Vou aproveitar e falar aqui de várias oportunidades, né? A primeira delas é o convite oportunidade para que você dê uma passeadinha aí na descrição do podcast, da live, de todos os conteúdos que a gente coloca, porque a gente sempre expande a oportunidade do estudo, tá? Então tem aí uma série de obras complementares da doutrina espírita. A maior parte delas, sempre que a gente encontra, a gente coloca o link para facilitar o acesso. Então você pode ler na descrição, clicar no link, você vai ser direcionado para uma série de outras mensagens que aprofundam o tema da nossa discussão. Aqui é muito breve, né? Então por isso a gente sempre vai fazer esse convite para você. Por exemplo, tem uma mensagem belíssima do Espírito Agar. Essa em particular eu recomendo que você dê uma olhada aí. Enfim, fica aí o convite para estudar e aprofundar. Além disso, como o tempo aqui é muito curto, a gente tem o segundo momento, a segunda oportunidade, que é uma oportunidade também muito legal, que é a nossa live, que acontece no canal do YouTube, sempre no mesmo dia do lançamento do podcast, às 17h50, sempre com o debatedor e os convidados especiais para a gente aprofundar também as discussões. Você é nosso convidado de primeira hora. Se não puder estar, não tem problema, fica gravado, você pode ir lá, assistir depois, inclusive pode compartilhar os links, ajudar a divulgar, comentar, deixar seu comentário, movimentar o canal, enfim, esteja conosco aí neste esforço. Última observação, fica até o final com a gente. A gente tem o nosso momento de prece, momento de oração no final, e a gente sempre começa com uma poesia. Buscamos Maria Dolores, hoje não vai ser diferente, para nos inspirar e te convidar para fazer a prece conosco, tá bom? Fechamos com o nosso convite de sempre ao seu coração. Vamos ouvir? Olá, eu sou Fabiano Salles e hoje emprestarei a minha voz narrando o podcast que foi elaborado pelo Sandro Gonçalves Moreira em torno do capítulo 51 do livro Ceifa de Luz, que é de autoria de Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier, cujo título é Oportunidade e Nós. Fiz a revisão e algumas pequenas alterações, mas toda a elaboração foi feita pelo Sandro Gonçalves Moreira. Vamos lá? Ao longo da vida, somos constantemente chamados pela existência a reconhecer o valor das oportunidades. Emmanuel, no capítulo Oportunidade e Nós, nos convida a refletir sobre esse tema com profundidade e ternura, lembrando que a oportunidade é, muitas vezes, o modo pelo qual a divina providência nos alcança silenciosamente para o reajuste, para a elevação e para o serviço. Ele nos recorda que o tempo é um campo sagrado de experiências. Cada dia, cada situação é uma sementeira que nos oferece a chance de aprender, reparar e seguir adiante. A vida, portanto, não é feita de acasos, é feita de oportunidades. Oportunidades que muitas vezes chegam disfarçadas de provações, de tarefas simples, de pequenos gestos. A este respeito, podemos aqui nos lembrar
da lição anterior do mesmo livro, que foi objeto também deste podcast, cujo título é Ante o Divino Semeador. Nesta lição, Emmanuel destaca a ação constante de Jesus, que semeia oportunidades de renovação com paciência e confiança, mesmo quando ainda não percebemos plenamente seus efeitos. No presente estudo, o foco passa para a nossa parte nesse movimento. Reconhecer estas sementes que chegam em forma de situações, convites ao bem ou desafios, e assumir a responsabilidade de cultivá-las. Assim, os textos, juntos, lembram que a obra divina e o esforço humano caminham lado a lado. O Cristo oferece, mas somos nós que precisamos transformar suas ofertas em crescimento real. Quantas vezes esperamos por grandes missões, por momentos extraordinários, sem perceber que a grandeza da vida se revela justamente nos atos humildes e nas circunstâncias cotidianas? É no lar, no trabalho, na convivência com os outros, que o espírito encontra as suas melhores lições. Emmanuel nos recorda, nesta lição, que cada situação, cada vivência que configura em si mesma uma oportunidade é preciosa. Assim, compõe essas oportunidades, em essência, o próprio caminho do aprimoramento espiritual, se delas soubermos tirar o devido proveito e capturar o necessário aprendizado. Além disso, reforça que toda circunstância, mesmo os instantes de sofrimento ou de dificuldade, podem ser convertidos em bênção se forem aproveitados com boa vontade. Em uma mensagem do mesmo autor espiritual, Emmanuel, cujo título é Bondade, a referência está nos comentários aí do podcast, ok? Então, Emmanuel afirma nessa mensagem: ninguém pode trair os princípios de sequência que governam a natureza, e o tempo será sempre o patrimônio divino em cujas bênçãos alcançaremos as realizações que a vida espera de nós. Nesse sentido, então, podemos comparar a oportunidade ao campo, e o tempo é o instrumento. Ambos formam o terreno em que o espírito pode acolher a semeadura do bem, construir entendimento e desenvolver virtudes. Se observarmos atentamente, perceberemos que Deus não exige pressa, mas constância. Assim, o autor espiritual nos mostra que a oportunidade que hoje se apresenta pode sim ser a resposta às nossas preces. Talvez preces mais antigas ou nem tanto assim. Se a deixamos passar, ela não se perde no infinito, mas retorna um dia de outra forma, talvez mais exigente, mais difícil, pedindo de nós o que antes recusamos a aprender. Em um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 15, encontramos assim: não é Deus quem retira daquele que pouco recebera. É o próprio Espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando-o o óbolo que lhe caiu no coração. É a mesma advertência suave e firme que Emmanuel nos faz. Não desperdicemos o tempo nem as oportunidades que a vida oferece, porque cada uma delas é um degrau no caminho da evolução. Muitos de nós aguardamos circunstâncias ideais para começar algo bom, para ajudar, perdoar, estudar ou servir. Mas Emmanuel, sempre realista e compassivo, lembra que a oportunidade não surge perfeita. Ela se faz perfeita quando a abraçamos com o coração disposto. Assim, até as dificuldades se tornam pontes para o crescimento. Novamente, recorremos a outra citação de Emmanuel, desta vez no livro Vida e Caminho, na lição O Celeste Convite, onde o benfeitor espiritual nos alerta. Muitos santos de braços imóveis permanecem à distância do Divino Mestre, mergulhados no êxtase improdutivo
desnecessários ao Cristo operante, porque o Senhor reclama colaboradores seguros e diligentes, capazes de atender-lhe as determinações sem condição de tempo e lugar. E finaliza esta lição da seguinte forma: levantemos assim o próprio coração e sigamos o eterno benfeitor no abençoado serviço a que nos convoca em favor dos semelhantes, na certeza de que, pela bênção do trabalho, o pecador pode entrar de imediato na comunhão com os anjos, enquanto sábios e apóstolos distraídos se perdem no nevoeiro da retaguarda entre meditações brilhantes, mas vazias e inúteis. E aqui está o cerne desta lição. A oportunidade não é apenas um meio de realizar algo no mundo, mas, sobretudo, de nos transformar interiormente. É através das circunstâncias que o Espírito se revela, se testa, se purifica. Quando a vida nos coloca diante de desafios, é natural sentir receio ou insegurança. Mas Emmanuel nos ensina a ver, nessas horas, não um castigo, mas um chamado de amor, um convite de Deus para que o nosso espírito se expanda. Quantas vezes deixamos escapar as chances de reconciliar-nos com alguém, de agir com mais paciência, de auxiliar sem esperar retorno? Cada uma dessas ocasiões é uma oportunidade sagrada, o sacro ofício. E quando não aproveitamos, o aprendizado apenas se adia. Mas o tempo, generoso, retorna, porque o Pai é infinitamente paciente conosco. No livro Pensamento e Vida, na lição intitulada Trabalho, Emmanuel escreve: se nos propomos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. E na mesma lição ele conclui: por isso, nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos da imortalidade radiosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu que nos rodeia, a espelhar-se por toda a parte. A reflexão proposta é belíssima e verdadeira. Cada ação é real oportunidade de ascensão, uma chance de subir um pouco mais, de vencer um pouco do orgulho, do egoísmo, da indiferença. À medida que subimos, a visão se amplia e o coração compreende que nenhuma dificuldade é inútil, nenhum trabalho é em vão. Aproveitar as oportunidades é, em essência, convite a viver de maneira um pouco mais lúcida, atentos ao que a vida nos oferece agora. Jesus, o mestre por excelência, soube reconhecer o valor do instante. Quando passava, deixava sempre o bem, uma palavra, um gesto, um exemplo. Nunca esperou a ocasião certa. Fazia de cada encontro o momento ideal para servir. Assim, o Evangelho é, em si mesmo, o livro das oportunidades. Emmanuel, com sua lucidez e ternura, convida-nos a aproveitar as oportunidades, recursos divinos que nos visitam incessantemente em nome da renovação. Que saibamos, portanto, abrir os olhos e o coração para reconhecer esses chamados discretos que chegam nos momentos mais simples. Talvez seja um pedido de ajuda, um problema no trabalho, um parente difícil, um projeto esquecido. Tudo isso é convite à renovação espiritual. E se, por vezes, erramos ou perdemos uma chance, Emmanuel também nos lembra que a misericórdia divina é incessante. Oportunidades novas sempre florescem no horizonte daquele que deseja servir e aprender. Concluímos essa reflexão lembrando as palavras do apóstolo Paulo, citadas por Emmanuel nesta mensagem. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Paulo, na segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Que essa frase ecoe em nossos corações como um lembrete de que o tempo é o dom mais precioso que possuímos, e o bem é o seu melhor uso.
Cada novo dia é uma dádiva e cada tarefa uma chance de expressar o amor divino através de nós mesmos. Que tenhamos todos uma excelente semana. Iniciamos o nosso momento de oração com a poesia Canção do Tempo, de Maria Dolores. Ao homem que caíra em franco desalento, o tempo apareceu, qual companheiro atento, e falou-lhe depois com carinho invulgar. Amigo, não te des à tristeza vazia, o céu nos recomenda em cada novo dia. Servir e prosseguir, trabalhar, trabalhar. Isso é de lei na própria natureza. Quando a tormenta cai sobre a erva indefesa, qual gigante rugindo a pleno ar, a vida a renascer do vale à serra determina, em silêncio, ao coração da terra. Servir e prosseguir, confiar, confiar. O rio ataca os muros da represa, esbraveja ante as forças de defesa, buscando a fuga por qualquer lugar. Vence depois, sem freio que o detenha, e a água proclama quando se despenha. Servir e prosseguir, trabalhar, trabalhar. Para a semente, vale por insulto o gesto que a retém num canto oculto, qual se fora um veneno a desprezar. Mas, atenta à recôndita energia, germina, procurando o sol que canta de alegria. Servir e prosseguir, confiar, confiar. Quem aceitou do céu como um favor divino burilar-se a sofrer e guardar por destino o dom de se esquecer e auxiliar, por mais lute nas trilhas em que avança, ouve em si a palavra da esperança. Servir e prosseguir, trabalhar, trabalhar. O homem que se pusera enternecido à escuta, sentiu-se aliviado ante os riscos da luta, e o tempo rematou, pedindo-lhe pensar. Mágoas e provações, trabalha por vencê-las, e feliz ouvirás a canção das estrelas. Servir e prosseguir, confiar, confiar. E nesses instantes de prece te buscamos, amigo e mestre Jesus, ouvindo o reverberar da poesia bendita e as vibrações suaves, serenas e doces do teu evangelho sublime, boa nova de esperanças, a envolver-nos o coração. Ajuda-nos para que possamos aproveitar esses instantes benditos de renovação de nossas forças espirituais, de fortalecimento da nossa vontade, e não importando a situação em que nos encontramos, que o teu amor profundo possa tocar os nossos corações, fortalecendo-nos o ânimo, renovando-nos a vontade e nos fazendo lembrar de Deus, da divina providência, que sempre nos favorece os meios adequados de crescimento e de aprendizado. Se os instantes são de dificuldades, Mestre, ajuda para que o nosso coração se fortaleça, confiando que o amanhã nos aguarda, repleto de esperanças, de novas oportunidades. Ajuda-nos, enfim, a cumprir no agora as determinações divinas da paciência, da tolerância e da ação no bem por todos os meios dos quais dispomos, na certeza de que aquilo que hoje semeamos, colheremos no futuro. Que a tua luz de amor, Jesus,
nos abençoe, nos proteja e nos ampare, hoje e sempre. Que assim seja.